Punições no Estado Livre do Congo sob Leopoldo II, século XIX. As atrocidades horríveis que ocorreram no Estado Livre do Congo são frequentemente comparadas ao Holocausto, com o rei Leopoldo II da Bélgica sendo comparado ao líder nazista Adolf Hitler. Entre 1885 e 1908, Leopoldo II governou pessoalmente o Congo na África subsaariana, que era em grande parte inexplorado nessa época, já que apenas as áreas costeiras haviam sido reivindicadas por outros países europeus. Ele o chamou de Estado Livre do Congo, o que é bastante irônico quando você percebe o que aconteceu lá. A população local estava longe de ser livre. Para adquirir o Congo, em 1879, o rei enviou Henry Morton Stanley para explorar a região da bacia do rio Congo. Ele era um jornalista e explorador que, assim como o rei, via grandes possibilidades econômicas na África. Sob o disfarce da Companhia do Rei, que, ironicamente, era dedicada ao livre comércio e à supressão do tráfico de escravos, ele estabeleceu postos comerciais ao longo do rio navegável, junto com postos militares fortificados, construiu estradas e pontes e fez tratados com mais de 500 chefes congoleses. Em troca de colocarem suas marcas nos misteriosos pedaços de papel, os chefes, sem saber, aceitavam a bandeira da Associação do Congo e só recebiam bugigangas baratas, sacos de sal e pedaços de tecido pelo seu esforço. O rei encontrou o momento político perfeito para adquirir o Congo durante a Conferência de Berlim, de 1884 a 1885. Nessa época, muitos exploradores estavam indo para a África para reivindicar vastas áreas de terra em nome de seus próprios países. E isso ficou conhecido como a Partilha da África, levando à divisão do continente pelas grandes potências. Usando uma diplomacia habilidosa e astuta, Leopoldo conseguiu garantir a bacia do rio Congo para si mesmo, e foi então que ele renomeou o território como Estado Livre do Congo. Agora ele era o governante absoluto de uma área que era quase 80 vezes o tamanho da Bélgica. Além disso, ele estava no momento certo em termos tecnológicos. Para dominar o Congo, ele precisava das ferramentas certas. Essas ferramentas, indisponíveis aos colonizadores antigos, agora são essenciais. Com essas ferramentas, poucos milhares de homens dominaram uma terra com 20 milhões de africanos. A primeira dessas ferramentas modernas era o armamento. Os antigos mosquetes de antecarga foram substituídos pelos novos rifles de retrocarga, como o Albini, e se os congoleses quisessem resistir, só conseguiam obter as armas antigas, além do tradicional arco e flecha e da lança. Os rifles de retrocarga eram superiores, tinham maior alcance, precisão e usavam cartuchos de latão à prova d'água e de carregamento rápido. Além disso, disparar armas na chuva deixaria de ser um problema, como era com o uso de pólvora. Em segundo lugar, o conhecimento médico era igualmente importante. Os europeus não estavam acostumados ao clima tropical e às doenças que ele trazia. Isso resultava em uma taxa de mortalidade muito alta para eles. Por volta de 1900, os europeus haviam aprendido que a quinina era útil no combate à malária. Doenças como malária e hematúria passaram a ser melhor compreendidas. Pesquisadores também tratavam febre amarela e outras doenças. As taxas de mortalidade diminuíram muito. A última e mais importante nova ferramenta foi o barco a vapor com rodas de pás. Isso foi especialmente útil no caso da topografia incomum do Congo. Os barcos a vapor facilitaram e aceleraram a viagem da Europa para a África, permitindo manter um cronograma fixo de viagens. Esses barcos transportaram levas de agentes de Leopoldo para dentro da África. Embora Leopoldo usasse os traficantes árabes de escravos para justificar seu envolvimento no Congo, ignorava que a escravidão era proibida e ilegal. Na última década do século XIX, a invenção das câmaras de ar de borracha infláveis para bicicletas por John Boyd Dunlop em 1887 e a popularidade do automóvel aumentaram dramaticamente a demanda global por borracha. Portanto, esse boom da borracha se tornou uma dádiva para o rei. Ele havia acumulado um grande número de dívidas devido aos seus investimentos no Congo, e precisava tornar toda essa empreitada lucrativa. Como extrair borracha de uma árvore era mais rápido e fácil que de uma cipó, a produção aumentava e gerava mais lucro. Para garantir que a extração de borracha das seringueiras fosse maximizada, ele criou uma política de trabalho e praticamente escravizou os nativos. Críticos chamam essa política de Sistema da Borracha Vermelha, aludindo ao sangue africano derramado na época. Os métodos incluíam roubar o gado e os suprimentos de grãos dos nativos, atacá-los e depois levar suas mulheres e crianças como reféns.
Se o chefe do distrito entregasse a cota de borracha, mulheres e crianças eram vendidas de volta às famílias, que pagavam 2 cabras por cada uma. Se um homem se recusasse a trabalhar, isso poderia resultar na morte de sua esposa. E se toda uma aldeia se recusasse a trabalhar para as companhias de borracha, então um destacamento de soldados da força pública seria enviado para destruir a aldeia e matar qualquer um que fosse tolo o suficiente para não fugir da região. Os trabalhadores eram forçados a extrair borracha com o mínimo de gastos e em condições terríveis. Os agentes enviados por Leopoldo ao Congo utilizavam trabalho forçado e escravo para garantir o cumprimento das cotas. Em 1885, Leopoldo uniu formalmente seus agentes e mercenários sob o título de Força Pública. O objetivo deles era manter a lei e a ordem no Estado Livre do Congo. Esses homens impunham as cotas de borracha, armados tanto com armas modernas quanto com um chicote. Esse chicote de couro de hipopótamo era usado para espancar nativos por qualquer infração ou pelo prazer sádico dos donos. Como se surras e sequestros não fossem ruins o bastante, soldados da força pública ainda cortavam a mão direita dos nativos como punição por se recusarem a trabalhar ou não atingirem cotas impossíveis. Alguns sobreviveram à mutilação, mas muitos morreram, principalmente quando havia gangrena e infecção no ferimento. Se matassem um nativo a tiros, os soldados tinham que cortar a mão direita da vítima. Para provar que nenhum cartucho foi desperdiçado, pois a munição era importada da Europa e custava muito dinheiro. Muitos soldados usavam as balas recebidas para caçar por esporte ou complementar suas rações escassas. Eles também tentavam estocar a munição caso a ideia de motim algum dia se manifestasse, para que estivessem preparados para isso. Se um aldeão decidisse fugir dos horrores e escapar, então os soldados reuniam toda a sua família e amputavam sistematicamente suas mãos ou pés. Mas não apenas as mãos, pois narizes e orelhas também eram cortados. Apesar de feitas em pessoas vivas, na maioria das vezes as mutilações eram realizadas em aldeões já mortos. Sobreviventes desses massacres relataram fingir-se de mortos durante os ataques, ficando imóveis mesmo quando soldados cortaram suas mãos, e só buscaram ajuda após a saída dos soldados. Às vezes, soldados reduziam o tempo de serviço na força pública, trazendo mãos decepadas extras aos comandantes europeus, mas essa prática só levou a ainda mais mutilações desnecessárias. As mãos se tornaram como uma moeda para os guardas e às vezes eram um recurso que eles saíam para coletar em vez da borracha. O capitão Leon Rom era um soldado e o principal administrador de uma das estações comerciais fortificadas em Stanley Falls, no Congo. Dizia-se que ele usava as cabeças decepadas de pelo menos 21 congoleses para decorar a borda dos canteiros de flores em frente à casa. A prática de exibir crânios não era particularmente incomum na sociedade da África Central naquela época. Outro caso grave relatou que soldados da força pública amarraram 10 aldeões numa rede de pesca, colocaram pedras e os arrastaram ao rio para afogá-los. Dizia-se que o rei Leopoldo desaprovava a prática de cortar mãos, pois isso era contraproducente para o uso eficiente da força de trabalho. Relata-se que ele gritava: "Cortem qualquer coisa, menos as mãos deles. A única coisa que preciso no Congo são mãos." O número exato de mortos é desconhecido. 4 fontes intimamente relacionadas, porém, explicam toda a perda populacional. Principalmente foi o genocídio em massa dos nativos, seguido por fome, exaustão e exposição. Depois vieram as doenças. Algumas eram naturais, como o surto de doença do sono, que era causado pela picada da mosca tsetse. Após sintomas como febre, dores de cabeça e nas articulações, a vítima tinha alucinações, entrava em coma e morria. Algumas doenças foram introduzidas pelos europeus, como várias doenças venéreas e a varíola. Por fim, a queda na taxa de natalidade estava ligada à diminuição populacional. Edmond Dane Morel, uma das figuras importantes que expôs as atrocidades ao mundo, disse que o Estado Livre do Congo era composto por 20 milhões de pessoas antes de o rei Leopoldo II surgir. Mark Twain, um escritor proeminente que também condenou o que aconteceu no Congo, mencionou o número de 10 milhões de mortes. Cerca de metade da população foi exterminada nesse período. O número exato de mortes como resultado das atrocidades de Leopoldo no Congo é desconhecido, mas certamente está na casa dos milhões.